estudante, que bom que vocês estão de novo com a gente aqui para assistir mais uma aula aqui do Se Liga. Aula agora para vocês com a professora Marisa Araújo, né? Uma aula de ciências. 8º ano, estamos no PET 3. Vou mostrar para vocês o que a gente vai estudar nas 10 semanas agora, semana 1 a semana 10, que é um desmembramento aí das 6 semanas do PET, tá? Nós vamos estudar função de nutrição, a gente estava estudando reprodução agora, e plantas, agora nós vamos estudar fisiologia humana, tá? Função de nutrição, sistema respiratório, sistema circulatório, excretor e sistema endócrino nas 5 primeiras semanas. Nas demais, nós vamos estudar as doenças relacionadas a esses sistemas, tá? Clima, então vamos mudar de assunto, né? Passar para clima e tempo, fontes de energia 1, fontes de energia 2 e fontes de energia 3. Anotem, tá? No caderno de vocês, para vocês saberem aí o assunto que mais interessa para vocês, que têm mais dúvida, e não percam a aula, tá? Aqui no Se Liga na Educação. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Então vamos lá. Função de nutrição, PET 3, semana 1 e 2. O que queremos aprender na aula de hoje, estudante? Iremos reconhecer a importância da passagem de nutrientes e água do tubo digestório para os capilares sanguíneos. Gente, a célula, ela é uma unidade funcional, ela tem que ter o ciclo dela, então ela tem que ter nutrientes, né? Dentre eles oxigênio, água e os outros nutrientes que vêm aí com a alimentação, tá? Para a célula conseguir realizar aí a sua função vital. O que é função de nutrição? Ingestão de alimentos, né? Você come e esses alimentos têm que ser assimilados em compostos úteis para as células, distribuir esses nutrientes no corpo todo e também, já que eu falei que além de nutrir, tem que assimilar, distribuir, eu falei aí de várias funções. Olha, abrange a digestão, a respiração, que fornece o oxigênio, a circulação, que vai circular com os nutrientes por todo o corpo, a excreção, que vai eliminar substâncias indesejáveis aí, tá? E a coordenação dessas atividades, né? Quer seja por hormônios, né? Por impulsos nervosos, tá certo? Então, o conjunto disso aí, nós vamos formar a função de nutrição. Vamos lá, importância. É por meio desses processos que os seres humanos transformam os recursos obtidos do meio em energia e matéria-primas para o corpo. Nós somos uma máquina e, como máquina, não podemos viver sem energia. Portanto, a nutrição está intimamente relacionada com a manutenção da homeostase do organismo, que é o equilíbrio do organismo, tá? Então, vamos lá. Digestão. Por que a gente tem que passar por um processo digestivo? A digestão é um processo realizado no sistema digestório e consiste no processamento e na transformação de substâncias grandes e complexas, como os carboidratos ou açúcares, lipídios ou gorduras e proteínas contidos nos alimentos, em compostos menores e mais simples, capazes de serem assimilados. Então, eu tenho um alimento que é grande e complexo, ou moléculas grandes e complexas, e eu quero algo mais simples, olha, tá? Então, vai ser uma quebra, porque às vezes uma molécula é tão grande, um nutriente tão grande, que ele não consegue entrar na célula. Para entrar, ele tem que ser quebrado, tá certo? Ok? Eu vou chamar isso, então, de nutrientes, tá? Essa é uma pirâmide alimentar. A primeira surgiu em 92 nos Estados Unidos, depois foi modificando, modificou em 99. Várias modificações já foram feitas. Essa é a pirâmide brasileira mais atual, tá? Para que ela serve? Para você se orientar.
você ter uma referência, o que é importante comer, quais são os grupos de nutrientes, o que eu devo comer mais ou comer menos, tá? Mas é importante aí lembrar que existem pessoas diversas, né? Pessoas com alguma doença, pessoas que precisam mais de um alimento energético, por exemplo, um atleta, outras de não. Então, isso pode variar e o nutricionista aí pode modificar. Mas essa é uma pirâmide básica, onde eu tenho 4, né, vamos dizer assim, 4 degraus, 4 grupos, sendo o primeiro, ó, alimentos energéticos, tá? A gente deve comer mais esses alimentos energéticos, até 6 porções. Que é o quê? Cereais, pães, tubérculos, raízes e massas, aquilo que tem glicose, tá? Que a planta faz fotossíntese e produz glicose e guarda na raiz, no caule, na semente. A gente pega aí a glicose para produzir energia, tá? Então é a base. Aí depois vem as hortaliças e as frutas, que são alimentos reguladores. A gente deve comer aí na base de 3 porções, né? Olha aqui. Frutas e hortaliças. Depois, as proteínas, né? Os alimentos que são construtores, aqui ó, leite, derivados, leguminosas, carnes e ovos também aí estão no grupo, tá? Tem uma subdivisão aqui, ó, gente, ó. Tá? Então eu conto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 4 grupos subdivididos aí, tá? Aqui nós temos em cima, né, no topo e em menor quantidade, os óleos e gorduras, tá? Existem óleos bons, tá? Azeite, por exemplo, né? É um óleo bom, mas aqui eles colocam o óleo em cima e açúcares doces, aquelas guloseimas, um bom brigadeiro, um bolo recheado, fica, ó, pouquinho. Então, a gente pensa o seguinte, coma à vontade, né? Você vai limitar, evitar, então você vai modificando aí à medida que você vai subindo nessa pirâmide, tá? Hoje em dia, né, nos Estados Unidos já não se usam mais a pirâmide, eles usam um prato, que é o My Plate, tá? Esse prato aqui dividido em porções, olha, os vegetais, tá vendo aqui? As frutas, pegando aí 50% da alimentação do prato para verduras e frutas. E aqui subdividido, ó, carboidratos, né? E aqui proteínas e lipídios, tá vendo? Tá? Então, já não se usa mais pirâmide, mas aqui no Brasil a gente ainda estuda dessa forma, tá? Ok, então vamos lá. Sistema digestório. Ele é formado por quais órgãos? Olha, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, glândulas anexas, né, que é salivares, pâncreas, fígado e vesícula biliar, tá? E o que é que vai acontecer aí passando por esses órgãos, gente? Nós precisamos de nutrientes, não falei para vocês? Esses nutrientes podem ser energéticos, quer dizer, produzem energia, que são os carboidratos, as massas, né? Os lipídios, né, as gorduras e óleos, que também são energéticos, os construtores, que são as proteínas, que são os tijolinhos do corpo, aqui as vitaminas e sais minerais e a água, que não sofrem digestão e já vão ser absorvidos sem passar pelo processo digestivo, tá? Esses alimentos energéticos, né, os carboidratos, são divididos em polissacarídeos, depende do tamanho, se for carboidratos maiores, né? Pode ser também disacarídeos, monossacarídeos, vou explicar aqui para frente para vocês. Com o processo de digestão, eles vão ser transformados em moléculas menores, os monossacarídeos, que vão conseguir entrar na célula, como a glicose, por exemplo. Mesma coisa o óleo e a gordura, né? Que vai ser quebrado aqui em ácidos graxos e glicerol. As proteínas quebradas em aminoácidos. Então, esses 3 aqui, ó, monossacarídeos, né? Como a glicose, ácidos graxos e glicerol e aminoácidos, eles sim vão ser absorvidos pelo intestino, vão para a corrente sanguínea e chegam na célula de vocês. Então, perceberam? É pegar um alimento complexo e grande, quebrar num alimento mais simples e ir, então, para aonde, gente? Para as células, tá?
através aí dos vasos sanguíneos. Isso é um resumão, tá? Beleza, vamos lá. Tipos de alimentos. Nós temos alimentos construtores, tá? Eu falei para vocês que o DNA, ele é um código para fazer proteínas. As proteínas são os tijolinhos do nosso corpo, tá, gente? Quais são os alimentos ricos em proteínas que vão nos fornecer aminoácidos? Eles que vão conseguir entrar na célula, tá? Que é o produto da digestão. Exemplo de alimentos ricos em proteínas. Carne. Carne tem muita proteína. Ovo, tá, gente? E também alguns cereais. Então, um prato com bastante carne e ovo tá rico aí em proteínas. Leite também tem proteínas, tá? Importantíssimo para fornecer os aminoácidos, tá? Alimentos reguladores não sofrem digestão, tá? Quem são eles? As vitaminas e sais minerais, que mesmo em pequena quantidade fazem papéis fundamentais, como coenzimas, depois eu vou explicar isso para vocês. Então, eles têm papéis importantíssimos aí no nosso corpo. E os energéticos? É o que a gente mais gosta, mais come, tá, gente? São os carboidratos. Olha, um bom prato de macarrão, que eu chamo de polissacarídeo. Por quê? Vou fazer um desenho aqui, que vai ajudar a gente muito. Olha, imagina um colar de bolinhas. Cada bolinha é uma molécula de glicose, tá? Então, uma bolinha é uma molécula de glicose. Se eu juntar várias moléculas de glicose, vou formar uma molécula grandona, que é um polissacarídeo, um açúcar grande. Exemplo, o amido e a celulose, né? A celulose tem lá na folha, né? O boi come ali, retira a glicose da celulose, a gente não consegue. Então, isso é um polissacarídeo. Agora, vamos lá. Olha, a cana-de-açúcar é um disacarídeo, é um açúcar menor. Ele é formado por duas bolinhas, olha só. A sacarose, que é o açúcar da cana, é formado pela bolinha, que eu vou chamar de glicose, e vou pegar aqui uma bolinha branca, que eu vou chamar de frutose. Então, ele é formado por dois açúcares, tá? Agora, a lactose, que tem no leite, também tem glicose e ela tem uma outra molécula, que eu vou chamar de galactose, tá? E a maltose, eu tenho duas bolinhas de glicose. Então, olha, polissacarídeo, muitas bolinhas de glicose. Disacarídeo, duas bolinhas, uma de glicose e uma outra de uma molécula diferente. Na sacarose é a frutose, na lactose é a galactose e na maltose é a glicose. E aí, passando para o próximo slide, a molécula menor, né, que são os monossacarídeos, que podem ser a glicose, que eu fiz uma bolinha, vocês lembram? A frutose, que eu fiz uma bolinha branca, tá? E a galactose, vai demorar um pouco a descer aqui, um pouco do lado, que eu fiz uma bolinha verde. Tá vendo? Eu tenho uma molécula grande, que é um polissacarídeo. Na digestão, ela vai ser picada até chegar no mono. E ela, sim, consegue entrar no nosso organismo. E lembrando aqui que a glicose é a nossa principal molécula energética. A gente come carboidrato para ter energia. Peguem você, põe a mão aqui, ó. Tá sentindo um calor? Isso aí é energia que foi produzida pela queima da glicose em presença de oxigênio, tá? E você sente o calor aí, tá certo? É a energia da máquina que é o seu corpo. Alimentos energéticos. Falei com vocês. Além aí dos carboidratos, os lipídios, né? Que são as gorduras. Ó, os óleos e as gorduras. Os óleos, né, são moléculas aí que a gente fala de insaturada, então elas são mais líquidas. As gorduras são saturadas, têm mais hidrogênio, são mais pastosas, como a manteiga,
tá? A banha de porco é mais pastoso, tá? Inclusive na indústria, a manteiga, eles fazem assim, manteiga saturada. A indústria consegue transformar um óleo insaturado colocando hidrogênio para ela ficar mais grossinha, tá? E isso aí, na digestão, vão ser quebrados em ácidos graxos e glicerol, que então vão ser assimilados pela célula. Produtos da digestão. Na célula, olha só, vai entrar o oxigênio da respiração, tá? Com a glicose da alimentação e vai produzir o quê? Energia para a célula. Então, elementos energéticos são importantíssimos aí. Vamos lá, tubo digestório, da boca ao ânus, tubo digestivo completo. O alimento entra pela boca, vai passar aí pela mastigação, né? E vai passar aqui, descer, ó, a faringe, que é o fundo lá da boca, vai descer pelo esôfago, vai chegar aqui no estômago. Do estômago ele passa para o intestino, que é dividido em duodeno, jejuno e íleo, que é a porção final que está aí. Esse desenho de rosa aí é o intestino delgado e de verde o intestino grosso, tá? Então o alimento passa por esse tubo. Mas, além desse tubo, nós temos glândulas anexas. Essas glândulas têm enzimas digestivas, que são as glândulas salivares, né, que tem na boca. A saliva tem enzimas digestivas, tá, gente? Então, nós temos glândulas sublinguais, submandibulares e a parótida. Nós temos o fígado, que também é uma glândula anexa, vai produzir aqui a bile, tá? Que eu vou explicar para que serve a bile. E nós temos o pâncreas, que é importantíssimo. Tem o pâncreas endócrino e exócrino. Nesse caso aqui, vamos falar do pâncreas exócrino, liberando aí enzimas digestivas. Então, aí, nós temos o tubo e as glândulas anexas. Lembrando que o alimento desce por movimentos peristálticos. Olha, é como se houvessem contrações musculares e esse alimento vai descendo, tá? Então, vamos ver aí, só para ter uma visão melhor, o estômago, pâncreas e o fígado, intestino delgado, ok? Uma visão mais bonita para vocês. Tá, falei de... Para que serve enzima? As enzimas que vão picar os alimentos. E eu tenho um encaixe como fosse chave e fechadura, o substrato e a enzima, tá? Por exemplo, amido vai ser picado por amilase, a enzima termina em ase. Proteína por protease, e ela vai se ligar como a chave se liga em uma fechadura. E depois a enzima separa e ela pode ser usada novamente e reutilizada. Vou tentar resumir aqui, gente, olha, como acontece a digestão dos carboidratos. Carboidrato, pegar aqui o amido, olha. A digestão começa na boca pelas glândulas salivares. Vai ter ali a pitialina, que é a enzima da boca. Vai quebrar, mas não vai quebrar o suficiente. Essa digestão, ela vai continuar aqui, olha. O amido novamente sendo quebrado por enzimas do pâncreas. Então, o pâncreas também vai liberar no intestino, tá? Enzimas para decompor o amido em maltose. Além do suco pancreático, nós temos o suco entérico, que é do intestino, que vai quebrar também, olha, essas maltoses, tá? Até chegar na glicose, tá vendo aqui? Mesma coisa, olha, sacarose, lactose, né, que são aí carboidratos, vão ser digeridos na boca e depois no intestino, tá? Com a ajuda do pâncreas e de suco do intestino. E as proteínas, Marisa? Proteínas, a digestão começa no estômago. O estômago é ácido, né? A enzima vai agir ali, mas as proteínas não vão terminar a digestão no estômago. Vão ser picadas em fragmentos menores. De novo, o pâncreas vai ajudar. Olha, quando chegar no intestino, o pâncreas vai também quebrar proteínas em fragmentos menores. O intestino também vai produzir aqui, ó, fragmentando as proteínas até chegar nos aminoácidos. Ela começa no estômago
e termina a digestão no intestino com a ajuda do pâncreas e do suco do intestino, tá? E para finalizar, a gordura, que são as lipases, começa a digestão aí no intestino, tá? Também suco que vem do pâncreas, que vai decompor aqui em ácidos graxos e gliceróis, que são as partículas menores, tá? E também nós vamos continuar aí no intestino, fragmentando aí, né, esse lipídio pelo suco entérico. Então, gente, vocês perceberam? A digestão, ela ocorre em maior parte, sabe aonde? Não é no estômago, é no intestino. O intestino digere carboidrato, lipídio e também, né, as proteínas, tá? Depois vocês olham com calma esse desenho, tá? E depois vai ser absorvido no intestino pelas microvilosidades intestinais, que são dobraduras e vão absorver aí, ir para o sangue e finalmente ir para a célula. Essa foi a aula de hoje. Vocês podem olhar rótulos de alimentos na casa de vocês para vocês olharem qual que é a composição nutricional do alimento e escolher bem o seu alimento. Um grande beijo da Marizinha.